horas 25 minutos pelo horário de Brasília, o plenário da Câmara pode votar nesta semana a proposta que descriminaliza o ensino domiciliar para a educação básica no Brasil, o chamado homeschooling. Apesar de um forte embate, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 10 de junho. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa prática de ensino, mas considerou a educação domiciliar ilegal por não estar prevista em lei no país. O assunto tem provocado muita polêmica no Congresso e na sociedade, é alvo de 8 propostas na Câmara para regulamentar e descriminalizar a prática de educar crianças e jovens em casa. E para debater o tema, nós convidamos a deputada Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro. Ela é uma das autoras da proposta. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, alegria de estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber a senhora aqui, deputada. Bom, aqui no Brasil estima-se que há 15 mil alunos já adeptos do ensino domiciliar. Como é que a senhora avalia essa modalidade de educação, deputada? Bem, na verdade, eu diria que são muito mais de 15 mil alunos, né? Catalogados, nós temos aí por aí uns 17 mil, mas tem muitos pais que não estão catalogados e que certamente praticam o homeschooling. E eu diria que, antes de mais nada, o homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar, é um direito natural dos pais na educação dos seus filhos. Então, quem tem competência primária para educar os seus filhos é, de fato, o pai e a mãe, né? Então, eles definem sobre a modalidade de ensino, a modalidade de educação para os seus filhos. E o homeschooling é mais uma modalidade de ensino. Então, é uma faculdade conferida aos pais para que, de fato, pratiquem, seja uma educação domiciliar, ou, por exemplo, tem pais que desejam colocar seus filhos na escola, não tem problema nenhum. Enfim, uma faculdade, né? Isso é importante dizer. O homeschooling é uma faculdade, não é uma imposição do Estado. Nem o nosso objetivo seria criar essa imposição, mas sim deixar livre, ou seja, respeitar a liberdade educacional que é conferida, eu diria, pela própria Constituição brasileira. Agora, deputada, entre as críticas ao homeschooling, uma das principais é a possibilidade de abandono intelectual dos filhos. Isso não pode acontecer, deputada, deixando livre para os pais escolherem colocar numa escola ou não? Bem, aqui a gente vai ter que fazer... quando que se justificaria a intervenção do Estado na esfera privada de uma família? Eu diria que tem duas hipóteses que são muito claras e que justificariam, sim, legitimaria, por assim dizer, a intervenção do Estado na família. Uma delas é uma hipótese de negligência, ou seja, quando o pai ou uma mãe realmente negligenciam, seja a educação ou então praticam qualquer tipo de abandono com o filho. E realmente justifica-se a intervenção do Estado. A outra é um excesso, um abuso, né? Quando está havendo ali realmente, vamos dizer, maus tratos, né? Ou algum tipo de lesão, que a criança sofra, a criança seja vítima de algum tipo de abandono, ou então pior, né? Algum tipo de maus tratos, como acontece, né? Então, ali se justificam essas duas modalidades, esses dois casos excepcionais, eles realmente justificam a intervenção do Estado na família. No caso do homeschooling, não existe abandono intelectual, muito pelo contrário. Como diz o próprio tipo penal do artigo 246, seria sem justa causa deixar de prover a instrução primária dos filhos. Só que, no caso, o pai que pratica o homeschooling, ele está provendo a instrução primária do seu filho. Até porque a competência é dele. O direito natural é dele de educar o seu filho, em primeiro lugar, né? Isso não pode ser simplesmente delegado. Ele tem essa competência primária. O Estado é parceiro da família. O Estado é um colaborador da família. Então, ali, eu diria que o homeschooling já é essa justa causa, porque é a modalidade que o pai escolheu para educar o seu filho. Então, não há abandono intelectual. Então, a gente tem que saber separar esses dois postulados, né? Então, esse primeiro ponto que eu gostaria de falar, que não há justa causa, porque justamente o homeschooling está havendo ali, no caso, a instrução necessária para o filho. E é impressionante, porque todas as famílias que nós conhecemos, as crianças são quase que, assim, muitas delas, sabe, desde cedo tem contato com a norma culta, com a língua, e com mais de uma língua, às vezes, sabe? Então, assim, é impressionante. As crianças, elas têm o contato com todo tipo de ensinamento ali.
elas estão recebendo a educação, elas estão recebendo a instrução primária, que fala a própria lei, né? Então, não há justa causa, portanto, pela ausência, né, dessa palavra-chave justa causa, os pais, evidentemente, não incorrem no crime de abandono intelectual. E foi até o projeto, né, de lei, o 3262, que foi de minha autoria, junto com a deputada Caroline Detoni e a Bia Kicis, nós fizemos justamente para afastar a incidência do artigo 246 sobre essas famílias que praticam homeschooling de forma zelosa, absolutamente tranquila. Eles vão lá prover, eles acabam provendo, né, a educação dos seus filhos e estavam recebendo, muitas vezes, o Ministério Público ao seu encalço, né? E assim, como se fossem tratados como criminosos. Isso é um absurdo, né? Uma aberração, porque eles não praticam o abandono intelectual. Pelo contrário, né? Eles estão ensinando seus filhos. Agora, deputada Cristoneto, como é que o Estado pode fiscalizar ou pode acompanhar a efetiva instrução dessas crianças que estão em homeschooling? Eu acho que é justamente para isso que deve funcionar o Conselho Tutelar, por exemplo. Né? Existe Conselho Tutelar para acompanhar, né, as crianças de um modo geral. Eu acho que, não raras vezes, nós percebemos que certas famílias são denunciadas por algum motivo, né? Por exemplo, seja, como eu falei, um abuso, ou então maus tratos, ou então até mesmo, de fato, um abandono. E muitas famílias acabam sendo, né, vamos dizer, perseguidos no sentido, aí nesse ponto até se justificaria, né, a intervenção do Estado, mas elas são denunciadas e o Conselho Tutelar precisa observar a situação fática ali para intervir, se for possível, se for necessário, se encontrar realmente os motivos que justifiquem, né, essa intervenção. Então, eu acho que o Conselho Tutelar seria o caminho ideal para que haja, né, para que não só para que haja, mas para que tenha, né, esse tipo de fiscalização, justamente para evitar que algum tipo de situação saia do controle, né? Porque aquela história, família homeschooling não é criminosa, de jeito nenhum, né? Infelizmente, alguns tentam imputar como se, não está na matrícula na escola, é um crime. Não é verdade. Não é verdade, né? Como eu falei, o homeschooling é uma faculdade, não é uma imposição. Então, o direito natural dos pais deve ser respeitado. Então, não acho também que tenha que haver uma espécie de intromissão indevida. Eu acho que o Conselho Tutelar deve fiscalizar. O próprio Ministério Público, ele tem esse condão fiscalizatório, tudo bem. Eu acho que o Estado, ele, no caso, serve para isso, inclusive para colaborar, para proteger a criança. Agora, antes do Estado, de um modo geral, né, nós temos a família para proteger a criança. E a família tem que ser essa protagonista. A família, ela precisa sempre observar com zelo a criança e para protegê-la, né? E ninguém conhece melhor o filho, ninguém sabe qual é o melhor interesse da criança do que o pai e do que a mãe. A gente fala muito, até mesmo à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala muito sobre o melhor interesse da criança, que é um princípio que tem primazia, né? Até porque é o princípio da proteção integral. Lógico, nós somos os principais defensores disso, né? Agora, para que haja essa proteção integral, para que haja também esse melhor interesse da criança, eu acho que nada mais, ou melhor, nada melhor, né, por assim dizer, do que o pai e a mãe para conhecer esse melhor interesse, né? Então, eu acho que o homeschooling ele vem justamente nessa toada. Agora, deputada, duas perguntas que se complementam. Em primeiro lugar, além do acompanhamento que pode ser feito, a senhora falou, o Estado colaborando com as famílias para a garantia do homeschooling, e como é que fica o acompanhamento específico para a instrução mesmo da criança? Como é que a gente vai saber que essa criança de homeschooling ela está tendo os conteúdos adequados para a sua idade, esperados para a sua idade? E mais, deputada, os pais, como é que eles têm que se preparar para praticar a educação domiciliar com seus filhos? Bem, aqui eu já queria, desde já, né, eu diria expurgar uma tese, uma narrativa absolutamente falaciosa, né, que vem ao encontro daquilo que o senhor está falando, que é o seguinte: muitos dizem, não, os pais precisam ter curso superior para que possam prover a educação dos seus filhos. E aí, muitos, na contramão, dizem o seguinte: mas o homeschooling é elitista. Então, peraí, vamos separar as duas coisas. Se o homeschooling é elitista, né, como muitos dizem, então exigir que o pai dê curso superior, aí sim corroboraria com essa tese de que o homeschooling é elitista. Só que não é o caso. É aquela famigerada história, né?
a gente tem que entender primeiro o que é o direito natural, para depois a gente começar a falar sobre o direito positivo. Né? O direito natural é um direito que eu diria que é da natureza do próprio ser. Né? Então, a educação, sendo competência do pai e da mãe em primeiro lugar, porque eles são, de fato, aqueles que cuidam da criança em primeiro lugar, né? Isso aí, sem dúvida, a positivação vem a posteriori. O que eu quero dizer com isso? O direito natural independe da positivação. Né? O direito natural precisa ser respeitado por qualquer legislação. Infelizmente, não é assim que acontece. Mas a verdade é que o Estado deveria respeitar o direito natural. Um deles é o da família, né? Esse é o primeiro ponto. O fato dos pais, né? Como os pais podem prover educação, né? Eu diria que eles não precisam, por exemplo, ter curso superior. Até porque eu posso garantir que todos os pais que são praticantes dessa modalidade de ensino do homeschooling, eles são tão zelosos que eles se preocupam, justamente, eles se esmeram na educação dos filhos em dar o melhor para os seus filhos. Então, eles vão ver. Tem criança impressionante que tem aula até de latim, por exemplo. Né? É incrível, né? Crianças, muitas vezes, até eruditas. Mas quem fornece essa educação? São pais, assim, que muitas vezes, como muitos dizem, só aqueles que são abastados, que têm uma certa condição. Não é verdade. Tem pessoas, né, que praticam homeschooling que às vezes são de classe média baixa. Isso aí independe. O homeschooling ele não pode ser acompanhado por uma condição econômica, condição financeira. Isso não vai reger o homeschooling, né? Até porque é o seguinte, o homeschooling, de fato, o pai pode ensinar para o filho, mas também pode acontecer uma outra modalidade, que é o seguinte, o pai, no caso, chamar um professor, alguém, né, para ensinar o seu filho. E, de repente, vamos supor, uma família numerosa, uma família com, sei lá, 5, 6 filhos, aí o pai vai, no caso, chamar algum professor para poder dar aula para os seus filhos, né? Então, isso pode acontecer também, isso também é homeschooling, né? Não é somente quando o pai e a mãe, eles próprios, fornecem o conteúdo para o seu filho. Então, esse é o primeiro ponto, que aí eu diria que afasta totalmente a narrativa falaciosa de homeschooling elitista, né? Agora, sobre a tal da fiscalização. A fiscalização, como disse, ela, de um jeito ou de outro, ela vai acontecer. Agora, é bem verdade que o que não pode haver, né, é um excesso nisso, porque vai ter gente, como a gente já está observando na realidade, famílias que estão praticando homeschooling estão sendo perseguidas, então está havendo uma persecução, né, a essas famílias por simplesmente optarem por uma modalidade de ensino. Né? E é isso que a gente não pode aceitar, até porque, outro ponto sobre o qual eu gostaria de falar, o senhor até no início, o senhor deixou claro o que aconteceu em 2018. Em 2018, o próprio STF definiu o seguinte, olha, o homeschooling ele não é incompatível com a Constituição Federal, portanto, ele é constitucional. Aí, há quem diga, mas é ilegal. Veja, o STF determinou que carecia de regulamentação, sim, mas no artigo 5º, eu diria, o inciso 2º da nossa Constituição, eu tenho até a Constituição aberta aqui, vou fazer uso aqui da Constituição, inciso 2º diz o seguinte, então, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, na verdade, o homeschooling ele não é proibido, tá? Ele não é proibido. Então, assim, na verdade, ele não seria ilegal. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Carece de regulamentação? Sim, para definir algumas balizas, mas não é ilegal. E volto aqui no meu projeto de lei, o 3262, que deixa claro o seguinte, eu nem diria que seria uma descriminalização, porque o homeschooling não é crime, tá? O que a gente tem que perceber, ali o que faz o meu projeto de lei é afastar da incidência do artigo 246 do Código Penal as famílias que praticam homeschooling, justamente considerando a palavra-chave que eu falei há pouco, que é o justa causa. Pelo tipo penal, ali, né, o homeschooling seria a justa causa. Então, não é sem justa causa deixar de prover, né, a educação primária de alguém. Não, isso não faz sentido. Então, eu diria que não tem o menor cabimento, né, uma família ser incursa no artigo 246 do Código Penal se ela não está cometendo nenhum tipo de crime, seja de abandono intelectual ali, no caso, o objeto do nosso projeto, né? Então, ela não está cometendo crime, então por que ela vai estar sofrendo esse tipo de punição severa, muitas vezes, né, da criminalização, de serem encarados como criminosas? Né? Então, o nosso projeto ele não descriminaliza, ele diz apenas o óbvio. Quem pratica homeschooling
não deve estar em curso nesse tipo penal, porque o tipo penal não fala de homeschooling necessariamente, mas é só para deixar claro, eu diria para esclarecer, é como se fosse uma nota explicativa, mal comparando, na letra da lei, para afastar essas famílias da incidência do dispositivo. Né? Não se trata de uma descriminalização, porque o homeschooling não é crime, e também não invade a esfera da regulamentação. Isso porque o projeto que trata da regulamentação está sob a relatoria da deputada Luísa Canziani. Isso vai ser debatido, inclusive, um dos pontos sobre o qual o senhor tocou aqui, isso vai ser discutido no âmbito justamente da regulamentação. O projeto não trata disso agora, é o nosso projeto. Ele só protege as famílias contra serem enquadradas num crime, sendo que elas não são criminosas. É simples assim. Agora, deputada, esse projeto ele tem provocado muita polêmica dentro e fora da Câmara dos Deputados também. A senhora considera que ele tem boas chances de avançar? Veja, eu diria que a polêmica que o projeto está causando é por uma grande, com perdão da expressão, ignorância sobre o que é o projeto. Né? Muitas pessoas que têm se surgido contra outro projeto de lei, o 3262, é impressionante. Na CCJ, para mim, foi o retrato. Ficou claro, né? Porque na CCJ, toda a discussão que foi travada, eu acompanhei do início ao fim, nos mínimos detalhes, todas as pessoas que se levantaram para defender e todas as pessoas que se levantaram para atacar, é impressionante como todas que se levantaram para atacar se desvirtuaram do foco do projeto. Então, aqui eu preciso dizer que houve uma grande incompreensão do que trata o projeto, em primeiro lugar, tá? Porque, eu vou repetir, o projeto ele apenas protege a família para que sobre ela, né, não caia uma pecha de que elas seriam quadradas como criminosas, incorrendo no crime de abandono intelectual, sendo que o tipo penal não fala disso. O tipo penal ele diz que é sem justa causa deixar de prover educação primária, sendo que ali a gente tem a justa causa configurada no homeschooling. Então, de forma nenhuma, esse projeto poderia, né, eu diria, o artigo, né? Sem sombra de dúvida, o artigo ele não deveria estar sendo utilizado para perseguir famílias, né? Não poderia. De modo algum, mas infelizmente é o que está acontecendo. Famílias zelosas estão sendo criminalizadas com base nesse dispositivo, né? E estão sendo punidas. Então, nós fizemos o quê? Nosso projeto foi salvaguardar não só o direito natural dos pais ali, mas proteger essas famílias para que sobre elas não recaísse a incidência desse artigo. Então, esse é o ponto primário, né, que a gente precisa entender. Sobre a polêmica, como eu falei, a polêmica, eu acho que reside, muitas vezes, numa incompreensão sobre a natureza do projeto. E o que eu mais ouvi, principalmente de deputados da oposição, foram deputados dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um absurdo, porque o homeschooling ele não pode acontecer, porque as pessoas autoras do projeto querem se insurgir contra a escola. Ninguém falou de escola, gente. Aqui não se trata disso. Proteger a família e dar a ela, né, uma autonomia que lhe cabe, isso aqui não é se insurgir contra a escola. Pelo amor de Deus, isso aí é o cúmulo, né, do absurdo. E eu diria, da falácia também, porque ninguém falou de escola, ninguém está se insurgindo contra a escola. A gente apenas está defendendo uma faculdade que é dos pais, a autonomia dos pais de educarem seus filhos se assim o quiserem. Ou seja, se não é uma imposição, se é uma simples faculdade. Da minha forma, por exemplo, aquelas pessoas que se insurgem contra a escola cívico-militar. Tem que ser escola pública em tempo integral. Quer dizer, o pai também não pode escolher se quer botar o filho numa escola cívico-militar. Eu estou dando só um exemplo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, o pai ele tem o direito de escolher, até mesmo pensando não só dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que legitimam esse direito dos pais, essa autonomia dos pais, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos ali deixa muito claro, né, no seu artigo 26, que a família compete escolher o gênero da educação no lugar. Então, por que subverter essa lógica? Por que tentar, no caso, amordaçar a família e pedir que ela escolha, né, qual é a modalidade melhor para o seu filho, considerando que ela é a detentora, ou melhor, ela é a que melhor vai ter a capacidade de enxergar não só aquilo que é melhor para o seu filho, mas, de fato, como que seu
filho vai receber melhor aquele tipo de educação, seja praticando homeschooling, seja estudando numa escola pública, seja estudando numa escola cívico-militar, seja numa escola particular, seja numa escola confessional. Quem define isso é o pai. Não pode o Estado usurpar esse poder da família, e é o que está acontecendo. E as pessoas estão tentando colar nesse projeto uma pecha como se nós fôssemos contra a escola. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém está sendo contra a escola, né? Então, a gente só tem que definir esses fatos para que a gente possa afastar de pronto, né, qualquer tipo de narrativa falaciosa, né, que tenta subverter a própria natureza do nosso projeto. E eu acho, sim, que o projeto ele tem grandes condições de avançar na Câmara dos Deputados. Agora, eu acho que tem que haver mais honestidade intelectual. Eu acho que tem que haver mais honestidade intelectual dos pares, dos meus pares de modo geral, muitos deles, claro que eu não estou generalizando de modo algum, né, mas, verdade seja dita, as pessoas que estão contra o projeto hoje estão desvirtuando o foco e parece que estão adorando ver famílias sendo criminalizadas, né, porque praticam homeschooling. Porque elas não concordam com o homeschooling e não querem que ninguém pratique o homeschooling. E querem impor, ou seja, são aqueles que se dizem os paladinos da defesa da democracia e não aceitam a democracia, porque não aceitam que o pai escolha a modalidade do seu filho, de ensino do seu filho. São aqueles que dizem que prezam tanto pela tolerância, mas são intolerantes com esses pais querendo que eles sejam criminalizados. Então é aquela coisa, acho que a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares, né? Nós, enquanto parlamentares, temos o dever de proteger as pessoas, proteger as famílias. Essas famílias hoje são tidas como minorias. Aqueles que também se dizem defender as minorias estão adorando ver essas tidas minorias, que hoje são minoria, mas amanhã podem ser maioria, né? As famílias que praticam homeschooling, por que não? Né? Mas parece que eles estão gostando, né, de ver as famílias sendo perseguidas dessa forma. Seja por conta da questão penal propriamente dita, que nós estamos tentando afastar por força do nosso projeto de lei, o 3.262, seja na esfera civil, administrativa, que seja com uma multa, etc. e tal. Né? Então, assim, eu acho que tem que haver, para que possa, de fato, avançar esse projeto, a gente tem que observar o foco do projeto e a gente precisa despertar as consciências, sobretudo dos nossos pares, para perceberem o seguinte: a gente aqui está imprimindo ou melhor, aceitando e corroborando uma modalidade, né? Aquela história, a regulamentação ainda vai acontecer, ainda vai se dar, né? Aqui, o nosso projeto, ele apenas coloca um véu de proteção sobre as famílias para que elas não sejam enquadradas no artigo 246 do Código Penal. É simples e claro como a água. Dizer qualquer coisa diferente do que eu estou dizendo é desconhecer a natureza do projeto e tentar desvirtuar o foco do projeto, né, o ponto nevrálgico do projeto, na tentativa de imputar uma narrativa absolutamente falaciosa, né, para tentar ludibriar a boa-fé de terceiro. Muito bem, nós conversamos então com a deputada Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro, a respeito das propostas que tramitam na Câmara sobre o homeschooling. Deputada, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado. Imagino que agradeço a oportunidade, o espaço que nos foi concedido. É fundamental que nós compreendamos, né, a natureza dos projetos. Hoje a gente está falando do homeschooling, mas, enfim, quando a TV Câmara chama para tratar, debater certos projetos, inclusive com antagonismos, apresentando pontos e contrapontos, divergências, trazendo debate, né, ao conhecimento da sociedade, isso é muito importante, para que a gente possa botar luz onde muitas vezes a gente vê um obscurantismo pelo véu da ignorância. Então, o nosso objetivo aqui foi esclarecer, né, ainda que em poucos minutos, mas tentar esclarecer sobre a tônica do projeto. E é isso aí, conto com a colaboração dos nossos nobres pares para que, de fato, votem conosco pela aprovação desse projeto que vai proteger realmente as famílias brasileiras. Muito bem, essa foi então a deputada Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro, aqui no painel eletrônico.